Será que o problema é o estresse ou o fato de nunca desligarmos o modo de sobrevivência? Olá, eu sou a doutora Laís Vieira e hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos: estresse e qual o impacto dele na nossa saúde. Imagine que nesse exato momento um leão ele entrasse aqui nessa sala. O que aconteceria com o seu corpo? O seu coração ele iria acelerar, a sua respiração ela mudaria completamente, as suas pupilas elas iriam dilatar, o sangue iria para os músculos e você ficaria pronta para correr, literalmente num estado de alerta. Esse mecanismo ele salvou a humanidade durante milhares de anos. O problema hoje em dia é que o leão ele mudou de forma. Hoje ele vem em um formato de dívida, ele vem em um problema no trabalho, no relacionamento que está sendo muito difícil, na privação do sono, a sobrecarga mental e o cérebro, ele continua agindo como se ele estivesse em perigo, naquele estado de alerta constante. No nosso cérebro existe uma pequena estrutura chamada amígdala. Ela fica localizada na região temporal central. Ela atua como se fosse um principal sistema de alerta do corpo. Apesar do seu tamanho parecer com o tamanho de uma amêndoa, ela funciona como um detector de ameaças, essencial para processar emoções, detectar perigos e criar memórias emocionais. Ela está constantemente se perguntando: estamos seguras? Quando ela interpreta que existe um perigo, ela aciona um sistema extremamente sofisticado de defesa. Quando a amígdala ela identifica uma ameaça, ela envia um sinal lá para o hipotálamo. E o hipotálamo ele é como um centro de comando do nosso cérebro. Ele libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que ele estimula a hipófise a secretar o hormônio ACTH. O ACTH, ele viaja pela corrente sanguínea até as glândulas suprarrenais, que ficam localizadas acima dos rins. E são elas as responsáveis por produzir e liberar cortisol. Imagina uma empresa, a amígdala, ela identifica um problema, o hipotálamo, ele liga para o gerente, que é a hipófise, ele aciona a equipe de emergência e as glândulas suprarrenais, elas colocam o corpo num estado de alerta. É literalmente um ciclo magnífico, porém perigoso. Muitas pessoas acreditam que o cortisol é um hormônio ruim, mas isso não é uma verdade absoluta. Sem o cortisol, nós não sairíamos da cama. O cortisol em si, ele é responsável por aumentar a disponibilidade de energia, ele ajuda a manter a pressão arterial, ele participa da resposta imunológica, ele é um reparador do organismo. E entender desafios. Então, o problema não é produzir o cortisol. O problema é quando o cérebro ele nunca recebe a mensagem de que o perigo ele já acabou. Eu vou trazer uma explicação mais neurocientífica, mas eu prometo não complicar o seu raciocínio. Estudos já sugerem que o estresse crônico ele pode aumentar a atividade da amígdala, fazendo com que ela responda de uma forma muito mais intensa a situações consideradas uma ameaça. O hipocampo, ele é uma região importante para a memória e aprendizagem. A exposição prolongada ao estresse está associada a alterações nessa região, o que pode contribuir, então, para dificuldade de memória e aprendizado. Você já percebeu que quando o seu nível de estresse ele está literalmente elevado, você passa a ter umas percas de memórias curtas, de curto prazo? Eu percebo que quando eu estou estressada, eu esqueço palavras e também eu esqueço o que eu ia pegar lá no outro cômodo da minha casa, por um exemplo. Isso também acontece com você, eu acredito.
E o córtex pré-frontal, ele é a região que participa do planejamento da tomada de decisões e do controle de impulsos do nosso corpo. Em situações de estresse prolongado, o seu funcionamento ele pode ser prejudicado temporariamente, tornando mais difícil manter foco, organização de pensamento e regulagem de emoções. Eu sempre falo uma frase: o nosso corpo ele é como uma orquestra. Ele precisa que todo mundo esteja no ritmo certo. E ainda falando em neurociência, eu não poderia deixar de explicar sobre a neuroplasticidade. A ciência ela já explica que uma das descobertas mais fascinantes da neurociência é que o nosso cérebro ele muda ao longo da vida. Esse fenômeno ele é chamado de neuroplasticidade. Isso significa que as conexões neurais elas podem ser fortalecidas ou modificadas conforme as nossas experiências e hábitos de vida. Ela envolve a plasticidade sináptica, a reorganização cortical e a neurogênese. Então, entender como que a neuroplasticidade ela funciona é entender tudo do seu cérebro. Existem as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, que podem ficar mais fortes quando usada com frequência ou se enfraquecer quando elas forem abandonadas. A famosa do regra, use ou perca. Temos também a estrutura. O cérebro, ele altera o formato dos dendritos, que são as ramificações das células nervosas, que têm a função de como se fossem antenas receptoras. E elas criam novas rotas de comunicação para processar as informações novas. Temos as áreas vizinhas. Em caso de dano em uma parte específica, como após um AVC, por um exemplo, as regiões saudáveis vizinhas, elas podem assumir a função da área que foi afetada. E existem, então, fatores que estimulam a mudança de aprendizagem contínua. Por um exemplo, estudar temas novos, ler ou aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical do qual você ainda não conhece, desafiam e criam novas redes neurais. O exercício físico e as atividades aeróbicas, ele aumenta a circulação de sangue no cérebro e liberam substâncias protetoras como BDNF, que é uma proteína que age como um adubo para os neurônios. Ele é o principal combustível molecular da neuroplasticidade, garantindo que as células cerebrais elas cresçam, sobrevivam e criem novas conexões. E também nós temos o sono adequado. O descanso noturno, ele ajuda a fixar as memórias e organiza as novas conexões formadas durante o dia. Você já percebeu o quanto que uma criança ela se mexe enquanto dorme? Esse estado é uma reação da neuroplasticidade e nós não devemos interromper esse mecanismo, tá bom? Por isso, então, esse é o momento em que a criança ela está organizando as novas conexões, o que ela aprendeu de novo durante aquele dia, as atividades escolares, ou até mesmo, por um exemplo, as regras da sua casa. Então, nunca interrompa esse mecanismo fisiológico. E não é só nas crianças que acontece. Nós adultos também temos, porém com menos frequência e menos estímulo. Quando o estresse ele sobe, o corpo todo responde. Quando o cérebro ele entende que existe uma ameaça constante, ele envia mensagens para todo o organismo. Frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial ela pode subir, a glicose ela é liberada para fornecer energia. Isso explica a diabetes emocional, por um exemplo. A digestão ela pode ficar mais lenta, as alterações no sono ela pode aparecer, o cortisol aumentado ele te faz acordar durante a madrugada, ele não te deixa ter um sono reparador e ele também te faz ficar em estado de alerta constante. Isso promove um estresse oxidativo, gerando então uma neuroinflamação. E o eixo intestino-cérebro
também é afetado por sua ligação com o mesmo nervo craniano, o nervo vago. Inclusive, eu gostaria de compartilhar uma história que marcou profundamente a minha vivência clínica. Como sempre, eu vou preservar a identidade do paciente. O paciente chegou ao consultório com o diagnóstico de depressão. Já fazia um acompanhamento medicamentoso e utilizava 3 ansiolíticos diferentes para controle da ansiedade e dos sintomas emocionais. Mesmo assim, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Doutora, parece que eu sobrevivo aos dias. Eu já não sei mais o que é viver. Ela acordava cansada, ela dormia muito mal, não conseguia descansar durante a madrugada, ela tinha dificuldades de concentração durante o dia, sentia o corpo pesado, sentia o esgotamento mental e convivia com alterações intestinais, relatava um estresse constante e tinha uma sensação de que o organismo inteiro ele estava funcionando em modo de sobrevivência. Naquele momento, eu não olhei apenas para o diagnóstico, eu procurei entender como é que aquele organismo ele estava funcionando. Esse é o olhar da medicina funcional integrativa, porque muitas vezes, quando um sistema ele perde o equilíbrio, os outros sistemas também são afetados. Precisamos então entender um contexto geral sobre aquele paciente para conseguir tratá-lo de verdade. Um dos sistemas que nós mais avaliamos, mais de 2 vezes, foi o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, conhecido como eixo HPA. Esse eixo ele coordena grande parte da resposta do nosso organismo ao estresse. Quando vivemos em uma situação de estresse, o hipotálamo ele libera CRH, que estimula a hipófise a produzir o ACTH. Esse hormônio ele chega nas glândulas suprarrenais que liberam o cortisol. Em uma resposta saudável, quando o desafio termina, o próprio cortisol ele ajuda a desligar esse sistema por meio de um mecanismo chamado feedback negativo. Mas no caso dela, era completamente diferente. Imagine um alerta de incêndio. Ele existe para tocar quando há um incêndio, certo? Depois que o incêndio acaba, alguém fica responsável por desligá-lo. Agora, imagine um alarme que continua tocando durante dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Concorda que com o tempo, todo o ambiente ele entra num desgaste, num estresse. Era exatamente assim que ela estava. O eixo HPA, ele funciona de maneira muito semelhante. O problema não é você ativá-lo, o problema é permanecer com ele constantemente em estágio de alerta. No caso dessa paciente, o nosso objetivo nunca foi retirar os medicamentos. O nosso objetivo era desenvolver condições para que o próprio organismo dela recuperasse um equilíbrio. Trabalhamos a alimentação, qualidade de sono, saúde intestinal, atividade física, estratégias para manejo de estresse, correção de deficiências nutricionais importantes que foram detectadas através de alguns exames e utilizamos alguns reguladores hormonais naturais, que são em formatos de fitoterápicos. Com o passar dos meses, ela começou a perceber mudanças importantes. Ela já estava dormindo melhor, já sentia mais energia, voltou a ter prazer em praticar as atividades do dia a dia. Ela relatou melhora da disposição, da saúde física e também da saúde mental. E também relatou uma mudança significativa em relação à libido, que são os desejos sexuais. E com essa evolução clínica, o profissional responsável ele pôde reavaliá-la e retirar os medicamentos de formas graduativas e forma segura. Essa história não significa que toda depressão ela tenha uma origem no eixo HPA. Também não significa que toda pessoa ela poderá suspender os medicamentos. Cada paciente ele tem uma história única
e precisa de uma avaliação individualizada. O que esse caso ele nos ensina é que cuidar da saúde mental também envolve olhar para o funcionamento do organismo como um todo. Quando o cérebro ele permanece por muito tempo em estado de estresse, diferentes sistemas do corpo podem ser sim afetados. Por isso, cuidar da saúde emocional não significa apenas avaliar sintomas, significa também promover sono de qualidade, uma alimentação muito mais adequada, movimentos, relação saudável, manejo de estresse e acompanhamento com profissional quando há uma necessidade. É exatamente essa a visão integrada que nós buscamos oferecer aos nossos pacientes. Na prática clínica, eu aprendi que controlar o estresse não significa eliminar os problemas da vida da pessoa, significa ensinar o organismo a sair do modo de sobrevivência quando o perigo já passou. E existe alguns fitoterápicos que dão suporte para esse eixo mental. A rhodiola rósea, mucuna, o cerenzo, crocus sativus e a L-teanina, que ajudam sim a agir e gerenciar a hiperestimulação neural, ajudando no controle do estímulo neural. Todos eles são ativos naturais com pouquíssimas contraindicações. E se o estresse ele pode modificar o cérebro, os hábitos saudáveis também podem. Então, melhore essa qualidade de sono, pratique sim exercício físico para ajudar a equilibrar o seu nível de cortisol, faça meditações, melhore a convivência social, mantenha-se em constante aprendizagem, melhore a sua alimentação. Essas pequenas mudanças, elas podem sim favorecer a sua plasticidade neural. Crie novas conexões e mude completamente a forma de pensar e agir. Em Isaías 26:3, encontramos uma mensagem que é muito atual. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A ciência ela mostra que o estresse ela modifica a forma como o cérebro ele funciona. A fé para muitas pessoas oferece o caminho de esperança, confiança e fortalecimento diante das dificuldades da vida. No próximo quadro, vamos revisar o seu conhecimento com um novo quadro, Mitos ou Verdade. Então, vamos revisar o seu conhecimento. Chegou a hora, então, do quadro mais desejado e esperado, Mitos ou Verdade. Todo o estresse faz mal à saúde? Mito. O estresse por si só, ele não é o vilão. Existe um chamado estresse agudo, que é uma resposta natural do organismo diante de desafios e pode até melhorar o foco e o desempenho. O problema é quando esse estado de alerta ele se torna constantemente e o organismo ele não consegue voltar de novo ao equilíbrio. O cortisol é um hormônio ruim? Mito. O cortisol ele é essencial para a vida. Ele ajuda a controlar a pressão arterial, participa do metabolismo, da resposta imunológica e ele fornece energia em situações de desafios. O que pode trazer prejuízos é a ativação prolongada desse sistema em algumas pessoas, principalmente quando associado ao estresse crônico. Dormir pouco aumenta o estresse? Verdade. A privação de sono, ela pode aumentar a reatividade do cérebro a situações de estresse e alterar sim a regulação hormonal. Além disso, dormir mal prejudica a memória, a concentração e o equilíbrio emocional. O cérebro, ele pode mudar ao longo da vida? Verdade. Esse fenômeno, ele é chamado de neuroplasticidade. O cérebro, ele é capaz de reorganizar conexões neurais em resposta às experiências, ao aprendizado e aos hábitos. Isso, então, significa que mudanças saudáveis no estilo de vida
também podem favorecer o funcionamento cerebral. Quem vive muito estressado pode sentir sintomas físicos. Verdade. O cérebro, ele conversa com todo o organismo. Quando o estresse ele é persistente, algumas pessoas podem apresentar alterações no sono, no funcionamento intestinal, dores musculares, fadiga e dificuldade de concentração. Esses sintomas, eles têm várias causas possíveis e principalmente precisa ser sim avaliadas. Controlar o estresse significa eliminar todos os problemas da vida? Mito. Isso seria impossível. O objetivo não é viver sem desafios, mas sim desenvolver estratégias para que o organismo ele consiga responder ao estresse e depois retornar ao equilíbrio. E a última pergunta do quadro é: atividade física ajuda a regular o estresse? Verdade. A prática regular de exercícios físicos está associada à melhora do humor, da qualidade do sono e à saúde cerebral. Além disso, ela pode contribuir para uma resposta mais equilibrada ao estresse quando faz parte de um estilo de vida saudável. Hoje, nós aprendemos que o cérebro ele foi criado para nos proteger dos nossos próprios pensamentos. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto estresse existe na minha vida, mas sim o que eu tenho feito para permitir que o meu cérebro ele volte ao equilíbrio novamente. Eu sou a doutora Laís Vieira, obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Beijos.